Você sabe o que tem dentro de uma parede de gesso? Qual é a estrutura que existe ali para ela ficar realmente em pé, da maneira que a gente vê? Meu nome é Amanda Marques e hoje eu vou falar com você sobre o que tem dentro de uma parede de gesso. Vamos lá? As imagens que você vai ver no meu vídeo são coletadas da internet. Então, sempre na parte inferior, nós teremos a referência de onde elas foram coletadas. Bom, nós vamos desmembrar uma parede e enxergar o que tem dentro dela. Assim como toda a mobília, toda a estrutura de uma casa e até mesmo o nosso corpo, o corpo humano, nós temos um esqueleto, uma estrutura que vai segurar e manter aquilo em pé. A mesma coisa acontece com uma parede de gesso. Dentro dela, nós temos uma estrutura metálica que vai fazer com que essas placas sejam fixadas a ela. Então, nós temos uma guia que é superior e uma outra guia que fica inferior, montantes nas laterais que vão dar encaixe às peças metálicas existentes. Perceba que nessas peças metálicas nós temos perfurações. É por elas que vão passar as tubulações quando a gente passa com hidráulica por dentro dela, por exemplo. Tá? Hidráulica, elétrica, a parte de fiação em si, né? Agora a gente pega e faz uma fixação dessas placas de drywall, que é o material principal que nós utilizamos nas paredes de gesso, e são fixadas por parafusos em ambas as laterais, tá? Então, em ambas as laterais a gente consegue ter essa fixação para dar o acabamento que a gente precisa, ok? Bom, nessa outra imagem eu consigo ver melhor quais são os itens que nós utilizamos para os projetos. As placas de drywall, elas têm 3 tonalidades, branca, rosa e verde. E eu já vou falar sobre o porquê essas tonalidades, tá? Essas placas são as que nós fixamos aqui, ó, como está em branco aqui, são as placas que são fixadas na parede. Mas, além dessas placas, nós temos essas guias e montantes que eu falei aqui, ó. Os guias e montantes está aqui, que são a estrutura, né, o estrutural, o esqueleto do drywall que fica por dentro desse painel. Existe também essa peça aqui, que são presilhas. As presilhas, elas são peças de junção, elas conectam uma peça com a outra. Então, quando precisa ter uma emenda, é elas que fazem essa junção, tá? Além disso, nós utilizamos os parafusos para fixar essas peças, como está aqui, e existe uma fita. Para que serve essa fita? Porque uma placa está aqui, a outra placa está aqui e tem uma emenda no meio. Essa fita é aplicada junto com outros agentes em cima, como massa, né? Para dar o acabamento, dar um efeito adequado ao que realmente se espera. Essa massa também é aplicada sobre os parafusos, sempre quando eles estão em relevo e aparece ali o buraquinho, é passada essa camada de massa justamente para dar o fechamento e também a gente conseguir ter um fino trato naquela peça, naquela parede, certo? E para finalizar, nós temos os materiais e revestimentos, que a gente pode aplicar os mais diversos materiais dentro de uma parede de drywall. Dentro não, sobre uma parede de drywall, tá? A gente pode utilizar desde madeira, papel de parede, pintura, até azulejos, lambris, inclusive mármore e granito. Mas tudo isso tem que ser pensado e analisado junto com a equipe, né, e com a empresa que vai fazer o trabalho para ver qual é a carga que precisa e como será aplicado isso de uma maneira correta para não ter problemas. Certa vez eu fui fazer uma avaliação na loja de uma amiga minha e as paredes estavam tombando para frente, justamente porque não foi pensado nisso na hora de fixar os materiais, tá? Então, quando eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, e aí eu vou falar um pouco mais sobre essa questão que aconteceu na loja da minha amiga. Dentro aqui das duas placas de drywall, entre uma placa e outra, né, que ficam em duas faces, né? Além da gente ter a estrutura, nós temos aqui, em alguns casos, lã de vidro ou lã de rocha. Isso aqui é o que faz a acústica, né? A acústica, isolamento térmico e acústico do ambiente. Então, quando necessário e quando o cliente busca esse efeito, também é fundamental ter esse tipo de material internamente para você conseguir fazer um bom isolamento daquela área em relação à acústica e também à questão térmica. Tá? E mais assim, e se eu precisar colocar um quadro na parede, se eu precisar colocar uma pia, existe? Tem como eu fazer isso? Há essa possibilidade? Claro que há.
né? Nós podemos fixar, como é o exemplo aqui, ó, através de placas. Tem umas placas metálicas que a gente pode fixar dentro da estrutura do drywall e aí recobrir o drywall, né? Colocar a placa em cima da placa, colocar o drywall e fazer a fixação. Claro que a gente vai utilizar buchas adequadas para cada situação, tá? Mas algumas coisas que são importantes você saber sobre o drywall é que ele é uma solução rápida, limpa, para criar nichos, fazer efeitos de iluminação, embutir encanamento, embutir a parte hidráulica, elétrica, né? Você consegue, inclusive, ter menor carga em cima da estrutura. Vamos supor, estou numa casa ou num edifício e não posso lançar muito peso na estrutura, eu não quero lançar muito peso na estrutura. O peso do drywall é muito menor do que uma parte de alvenaria. Além de ter peso menor, temos também uma grande vantagem é que ele ocupa menos área. As placas prontas, elas têm em torno de 7 a 8 centímetros de espessura, então isso vai reduzir o tamanho de alvenaria utilizando de construção existente naquele espaço e a sua área, a sua metragem quadrada do espaço acaba ampliando, acaba aumentando. Então, se você for fazer um projeto, pense que além de limpeza, além de aumentar a área, além de você conseguir um isolamento térmico e acústico, além de diminuir essa carga, né, em cima da estrutura, o drywall continua sendo mais econômico do que você executar uma parede em alvenaria, né? Bom, como eu falei antes, eu consigo aplicar então até um mobiliário, um quadro, um espelho, inclusive até uma bancada, né, de pia aqui como está aqui. Para fazer essa fixação, então, desses elementos, nós vamos utilizar uma chapa de aço galvanizado que vai ser parafusada nos montantes, né, nos montantes da estrutura do drywall. Aqui nós temos ele visto de frente e aqui a vista lateral. Então tá lá ó, a fixação dele e aqui os furos onde passa a tubulação, né? Então, como eu falei antes, para cada situação, para cada coisa que você vai pendurar, você tem que ter um tipo de parafuso, de bucha diferente, ó, conforme a necessidade, tá? Então, para você conseguir sustentar uma carga de 10 quilos, nós vamos usar uma bucha de expansão e fixada na placa, né? A gente fixa diretamente na placa de gesso, ok? Que é o drywall. Se a gente vai utilizar uma carga de 18 quilos, a gente vai usar um modelo basculante e encelado nos próprios perfis, tá? Então, a gente fixa nos perfis daí. Agora, se eu for utilizar 30 quilos de peso sobre aquele parafuso, eu preciso colocar na parede esse reforço. No caso da loja da minha amiga, não foi feito esse reforço. E essa loja ia segurar toda a arara, tá? Com os cabides. Furou o gesso, porque essa parte aqui, ó, vamos imaginar que aqui estava a arara dela, né? Ela forçou para cá, ó, e furou esse gesso. E além de ter furado, a arara que antes estava reta, ela caiu para baixo, ela ficou torta aqui. E isso foi porque não foi colocado esse tipo de acabamento, né? Esse tipo de reforço na hora de ter feito o projeto dela, tá? Isso, quando eu cheguei e fui ver a loja dela, que ela pediu para eu ver, o problema já estava bem grave, sabe? Eu estava morando fora da cidade e aí, quando eu fui visitá-la, fui ver a loja dela, ela tinha contratado uma arquiteta para poder desenvolver o projeto e tal, e quando eu vi, eu achei um pecado aquilo. Mas fazer o quê? Isso é falta de conhecimento, né? E é isso que eu quero que você aprenda com esses vídeos. Fazer certo da primeira vez e não ter problemas com clientes. Porque, querendo ou não, essa arquiteta queimou o filme dela com a minha amiga, né? Bom, agora eu vou falar com você sobre as tonalidades de placas. Por que essa parte aqui é verde, essa é vermelha e essa é branca? Na verdade, aqui dentro nós temos o gesso, tá? E ele é coberto com um papel cartão dos dois lados. Esse papel cartão, ele mostra essas tonalidades para especificar qual é a tipologia daquele gesso, aonde que você vai utilizar aquele material. A placa verde, ela é chamada de RU. Ela possui na sua composição silicone e aditivos fungicidas misturados ao gesso que está aqui dentro, certo? Isso vai permitir uma aplicação em áreas úmidas. Então, eu consigo colocar esse tipo de drywall em cozinhas,
banheiros, lavanderias. Inclusive, posso colocar, como está aqui, ó, né? Eu posso colocar argamassa, colante de fixação e azulejo em cima, tá? Então, é a placa que ideal para a gente utilizar na parte úmida. Já as placas rosas, chamadas também de RF, tá? Elas resistem ao fogo por causa da presença de fibras de vidro dentro da composição do gesso. Então, aqui nesse gesso tem uma composição de fibra de vidro, vai fazer com que ela consiga manter uma resistência maior ao fogo. Por isso, esse tipo de drywall, por exemplo, é muito bem utilizado, muito bem aplicado em volta de lareiras, bancadas de cooktop, lugares em que possa ter problema com fogo, tá? Então, cuida na hora de especificar e utilizar o tipo certo, tá? E o branco é o mais padrão, o mais comum. A sigla dele é ST, né? E ele é uma variação básica, né? Que nós também chamamos de standard, por isso a sigla é ST, tá? E ele é empregado em qualquer tipo de forro, paredes, ambientes que sejam secos e que não tenham problema, né, riscos de fogo também. Então, ambientes que não sejam úmidos e que não tenham problemas com relação ao fogo. Você pode colocar ele no forro, você pode colocar ele nas paredes. É um dos materiais mais utilizados, né? São esses tipos de placas. Bom, agora eu quero mostrar para você alguns ambientes que utilizam a parede de gesso. Nós temos a parede de gesso aqui ao fundo, com uma iluminação indireta atrás, com uma luz aqui em cima direta. E aqui, além da parede do fundo, nós também temos o gesso aqui no teto, tá? Então, faz todo um trabalho, todo um desenho. Nessa outra parede aqui, nós temos ela vazada, com nichos aqui, que faz um outro efeito. E nessa última imagem aqui, nós temos uma parede de gesso com uma texturização por cima dela. O legal do gesso é que a gente consegue fazer vários formatos, a gente consegue fazer vazado, a gente consegue fazer curvo. Então, conforme a necessidade que a gente vai trabalhar, a gente consegue fazer várias tipologias de desenhos, né, com um material que é muito fácil de trabalhar e a gente consegue fazer uma construção seca, limpa, que não demora muita execução e um custo não tão elevado assim como se pensa. As pessoas acham que o custo do gesso é elevadíssimo. Não, o custo do gesso é bem tranquilo de trabalhar, tá? Espero ter te ajudado nesse vídeo a compreender melhor como funciona internamente uma parede de gesso. Assim, você vai poder fazer projetos muito mais assertivos. Se você gostou, não deixe de compartilhar e passar essa ideia para frente. Só assim a gente vai poder ajudar tantas e outras pessoas a desenvolverem melhores projetos. Não deixe de curtir essa página e também, se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda semana tem conteúdo novo para você, para enriquecer o teu vocabulário, enriquecer a tua vida profissional. Espero te encontrar num próximo vídeo. Um beijo grande e não deixe de comentar aqui embaixo. Tchau, tchau!